Prezadas e prezados, eu queria conversar com vocês agora sobre o John Maynard Keynes, né? O conhecido Lord Keynes, né? Vamos falar sobre John Maynard Keynes? Bom, gente, ao longo do tempo existiram economistas muito conceituados, muito famosos, né? O primeiro deles que praticamente criou a economia, né, foi o Adam Smith, né? Escreveu um livro muito conhecido chamado A Riqueza das Nações, né? Depois veio o David Ricardo, né, que falava sobre as vantagens comparativas, né? E foram se sucedendo, né? E você teve o Karl Marx, né? Que eu acabei de conversar com você sobre ele. Os meus dois últimos vídeos foram sobre o Karl Marx, né? Um pouco mais denso, o outro um pouco mais lúdico, né? Mas depois do Karl Marx, né, e vieram outros e outros, você tem o James Mill, o John Stuart Mill, você tem o do Leviatã, meu Deus, como é que é o nome? Thomas Hobbes, né? Enfim, você tem diversos economistas aí, né? Você tem o Jean-Jacques Rousseau, né? Não sei se o Jean-Jacques Rousseau seria economista ou seria filósofo, né? Mas enfim, né? Mas aí, o maior deles todos para mim é o John Maynard Keynes, o Lord Keynes, né? Por quê? Porque ele criou uma alternativa viável dentro do capitalismo, né? E o nosso regime é capitalista e vai ser ainda durante muitas décadas capitalista, né? Então, o que dizia o John Maynard Keynes? Ele dizia uma coisa muito simples, né? Em uma sociedade capitalista, no momento em que as coisas vão bem, né? Tá tudo indo muito bem, então você não precisa tanto de Estado, né? Então é um momento de você tirar um pouco o Estado do domínio econômico, né? Porém, quando as coisas vão mal, as coisas vão muito mal, o Estado precisa investir forte na economia, porque quem vai recuperar uma nação que está mal é exatamente o Estado. Então ele diz que nesse momento o Estado é provedor, o Estado está em todos os lugares, o Estado cria oportunidades, o Estado cria emprego, o Estado ele faz tudo, né? Faz tudo não, mas faz uma parte muito grande, né, das ações econômicas, né? Que os agentes econômicos privados, por estarem empobrecidos, não poderiam fazer. Então o papel do Estado na economia é muito relevante. Ele diz que em momentos desses, né, você deve ter situações típicas, né? Você contratar, o Estado contratar gente para fazer buraco, para depois o Estado contratar gente para tapar buraco, né? É uma metáfora que usam para isso, né? Então, quando o Estado investe na economia, em períodos de crise das nações, eles fazem a roda da economia girar. A economia vai se recuperando, a economia vai saindo do brejo que ela está, né? E nós temos um grande exemplo disso, né? O grande exemplo disso é o maior presidente que os Estados Unidos já tiveram, né? É o Franklin Delano Roosevelt, né? O que aconteceu com os Estados Unidos? Os Estados Unidos eles estavam numa situação horrorosa. Em 1929 a Bolsa de Nova York quebra, né? E com isso os Estados Unidos entraram numa recessão terrível. Em 1932 a situação era dramática, né? Que foi quando Franklin Delano Roosevelt, pelo Partido Democrata, se elegeu, né? E aí ele criou um programa de recuperação econômica chamado New Deal, né? Nova era, né? O New Deal, né? E o New Deal ele apostava em quê? Apostava exatamente no papel do Estado para a nação capitalista poder se recuperar. Então, aconteceu isso, né? Os Estados Unidos se recuperaram. O fator principal foi esse, sobretudo, o Estado investindo na economia, né? O outro é que depois, quando veio a Segunda Guerra Mundial,
como os Estados Unidos investiram muito em armamento e armamento era necessário, eles também ganharam muito dinheiro com isso, né? E aí vem a recuperação, mas o principal fator é o quê? O Estado investindo na economia, né? E o Franklin Roosevelt foi se reelegendo tantas vezes, né? Se eu não me engano, ele estava no 4º mandato, quando ele veio a falecer no meio do mandato, né? Que aí eles criaram a regra, não, aqui nos Estados Unidos agora só vai poder se ter uma reeleição. Você tem um mandato, o presidente eleito tem um mandato, né? E depois tem direito a concorrer a uma reeleição, e não mais do que isso, né? Ou então, se ele concorrer à reeleição e perder, ele tem direito de disputar de novo mais uma vez. É o caso, por exemplo, do que está acontecendo agora com Donald Trump, né? Ele foi presidente, ele não se reelegeu e agora ele foi candidato de novo e se elegeu, né? Mas ele não vai poder tentar a reeleição, porque é restringido a 2 mandatos, né? Mas aí eu já estou desviando um pouco do foco do vídeo, né? O que eu estou querendo dizer para vocês, né, é que o Franklin Roosevelt, né, quando ele fez o New Deal, ele estava claramente inspirado pelas políticas keynesianas, né? Pela visão do Lord Keynes, né? Até falam que o Lord Keynes foi um consultor da recuperação americana, não sei se isso é verdadeiro ou se não, né? Mas falam isso, né? E isso também foi a base para você constituir as sociais-democracias europeias, né? Com os diversos líderes de cada país, né? Por exemplo, o Willy Brandt na Alemanha, né? Podemos falar do próprio Mário Soares em Portugal, né? Mas aí um pouco mais tarde, né? E outros, né? Felipe González na Espanha. Então, assim, as sociais-democracia, elas se basearam muito nas ideias keynesianas para suas propostas econômicas, né? Com uma pequena diferença, essa parte aí de que quando a economia vai bem, então retira um pouco do Estado, nisso eles não seguiram não, né? Ficaram, né? Deram uma de João sem braço, né? Mas, quer dizer, o sucesso dessas economias prova que esse é o caminho certo, né? E continua sendo o caminho certo, por exemplo, para o Brasil, né? Um governo de esquerda que investe no social, que usa o Estado para promover o desenvolvimento econômico. É claro que o Estado não vai fazer isso sozinho, né? A iniciativa privada tem um papel também, né? Mas o Estado ele emite sinais para a iniciativa privada investir, né? Como, por exemplo, ter políticas públicas que são boas para todo mundo, geram a roda da prosperidade, como Keynes falava, né? Exemplo clássico é a Bolsa Família. Ele não cria só renda para quem é pobre, né? Ele cria também um consumo, e esse consumo vai fazer o empresariado crescer também, né? É o círculo virtuoso. Então Keynes, para mim, ele botou o ovo em pé. Ele é o cara na economia. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço muito pela assistência do vídeo. Pediria alguns favores. O primeiro clica aí no botão inscrever-se, né? Ou então põe o mouse no botão inscrever-se para fazer a sua inscrição no canal. Segundo clica aí no polegar para cima, ou então põe o dedo no polegar para cima para dar like nesse vídeo, né? Terceiro ponto, compartilhe esse conteúdo com quem você achar que deve. Eu acho esse conteúdo muito relevante, porque ele explica tanto como a economia norte-americana se recuperou lá nos anos 30, como é um bom indicativo para a economia brasileira, né? Você ativa o sininho para receber recomendações de novos vídeos, né? Você, aí dos mais de 1.100 vídeos que eu tenho no canal, dá uma fuçada e vê o que serve para você e o que você pode assistir, né? E peço com moderação, com educação, com parcimônia e com muito respeito, que se você puder fazer uma contribuição financeira para esse canal, nós estamos precisando que você o faça no valor que você quiser ou puder, né? Eu vou deixar aqui no primeiro comentário meu número de Pix para isso. Se você não gosta de mim, não gosta do meu trabalho, você acha que eu sou um comunista safado, né? Ou você simplesmente não pode ou não quer contribuir, tudo bem, não tem problema nenhum.
Sei que estou pedindo muitas coisas, você não precisa fazer todas. Se você fizer alguma ou algumas, já está muito bom. E eu agradeço muito por isso, como agradeço a assistência desse vídeo também. Agradeço a todas e a todos, meu muito obrigado.